Pobreza crescendo no Brasil. Em um ano, aumenta em quase 2 milhões o número de brasileiros em situação de pobreza, garante o IBGE. Pobreza no Brasil cresceu quase 4%. Número de atingidos passou de 52,8 milhões, quase 53 milhões em 2016, para 54,8, praticamente 55 milhões em 2017. Já a pobreza extrema aumentou 13%, passando a atingir 15,3 milhões. Texto de Daniel Silveira, do G1 do Rio de Janeiro. Aumento da pobreza se reflete na qualidade de vida das populações marginais, que vivem em condições subhumanas nos diversos centros onde se concentram os que se obrigam a migrar. Dados do IBGE apontam que desigualdade cresceu no Brasil entre 2016 e 2017. Em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situações de pobreza. A pobreza extrema também cresceu em patamar semelhante. É o que mostra a síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. De acordo com a pesquisa, em 2016 havia no país 52,8 milhões de pessoas em situação de pobreza no país. Esse contingente aumentou para 54,8 milhões em 2017, um crescimento de quase 4%, representando 26,5% da população total do país, estimada em 207 milhões naquele ano. Em 2016, o número foi para 25,7%. Já a população na condição de pobreza extrema aumentou em 13%, saltando de 13,5 milhões para 15,3 milhões no mesmo período. Do total de brasileiros, 7,4% estavam abaixo da linha da extrema pobreza em 2017. Em 2016, quando a população era estimada em cerca de 205,3 milhões, o percentual era de 6,6%. O gerente de pesquisa André Simões enfatizou que o aumento da pobreza se deu pela maior deterioração do mercado de trabalho. Ele lembrou que em 2017 houve um pequeno crescimento do PIB, ao contrário dos 2 anos anteriores, mas que essa foi uma alta puxada pela agroindústria, que não emprega tanto quanto outras atividades. A renda do trabalho compõe a maior parte da renda domiciliar. A taxa de desocupação continuou elevada nesse período, por isso a pobreza aumentou, destacou. Segundo o IBGE, é considerada uma situação de extrema pobreza quem dispõe de menos de $1,90 por dia, pouco menos que $2, o que equivale a aproximadamente R$140 por mês. Já a linha de pobreza é de rendimento inferior a $5,50 por dia, o que corresponderia a cerca de R$406 por mês.
Essas linhas foram definidas pelo Banco Mundial para acompanhar a pobreza global. O rendimento médio mensal domiciliar per capita, a soma das rendas de todos os moradores do domicílio dividida pelo número de pessoas, obtido no país foi de R$ 1.511 em 2017. Pessoas em situação de pobreza. 13,5 milhões de pessoas de extrema pobreza em 2016, 52,8 milhões. Em 2017, 54,8 milhões, 15 milhões,3 pessoas em situação de extrema pobreza. É uma foto infográfica de Juliana Monteiro, do G1. Distribuição da pobreza pelas regiões. Dos estimados 54,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, mais de 25 milhões estão nos estados do Nordeste. Nessa região, 44,8% da população estava em situação de pobreza em 2017. Já na região sul, viviam 3,8 milhões de pessoas em situação de pobreza, o equivalente a 12,8% dos quase 30 milhões de habitantes dos 3 estados. No Sudeste eram 15,2 milhões de pessoas, o equivalente a 17,4% da população total da região. O crescimento do percentual de pessoas abaixo dessa linha de pobreza extrema aumentou em todas as regiões, com exceção da região norte, onde se manteve estável, destacou o IBGE. Entre os estados, o Maranhão registrou a maior proporção de pobres, segundo o IBGE. No estado, mais da metade da população está abaixo da linha da pobreza. Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Piauí, Ceará, Alagoas e Bahia tinham quase metade da população pobre. Já em Santa Catarina, aparece com o menor percentual de pobreza, 8,5%. De sua população estavam abaixo da linha da pobreza. Em todas as demais unidades da federação, este percentual ficou acima de 13%. 26,9 milhões, praticamente 27 milhões, vivem com menos de um quarto do salário mínimo. O levantamento mostra também que em 2017 havia no país 26,9, praticamente 27 milhões de pessoas vivendo com menos de um quarto do salário mínimo, o que equivale a R$ 234,25. R$ 234,25, já que o salário mínimo era de 937 naquele ano. Esse contingente aumentou em mais de 1 milhão de pessoas na comparação com o ano anterior. Em 2016, eram 25,9 milhões de brasileiros nesta condição. No mesmo período, aumentou em 1,5 milhão o número de brasileiros com renda domiciliar per capita inferior a R$ 85 por mês. 1,5 milhão de brasileiros com renda domiciliar per capita inferior a R$ 85 por mês. Em 2016, eram 8,2 milhões de pessoas nessa condição, R$ 85 por mês,
contingente que saltou para 9,7 milhões em 2017, um aumento de 18,3%. A pobreza teve uma mudança significativa nesse período. Todas as faixas de rendimento usadas para classificar a pobreza tiveram um aumento, enfatizou o analista da Coordenação de População de Indicadores do IBGE, Leonardo Atias. Ele é do IBGE. Dentre os motivos que levaram ao aumento da pobreza no Brasil, o Guilherme Atias, do IBGE, destaca a crise no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego e da informalidade, a recessão econômica intensa dos 2 anos anteriores, além do corte de investimentos no Bolsa Família, programa de transferência de renda voltado justamente para as classes mais pobres. Quem já era pobre ficou mais pobre, mas teve gente que ficou pobre e não era pobre antes disso, disse o pesquisador. Pretos ou pardos são a maioria entre os mais pobres. A desigualdade de renda permanece alta, mas os números do IBGE mostram uma leve redução do abismo entre os rendimentos de brancos e pretos. Por faixa de renda, os pretos ou pardos representavam em 2017 75,2% das pessoas com 10% menores rendimentos, contra 75,4% em 2016. Na classe dos 10% com os maiores rendimentos, a participação de pretos ou pardos, por sua vez, aumentou de 24,7% em 2016 para 26,3% em 2017. 10,2 bilhões de reais por mês para eliminar a pobreza no Brasil. O IBGE enfatizou que a erradicação da pobreza é um dos temas centrais da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e que figura há anos nos esforços analíticos e de políticas públicas no Brasil. Diante disso, a pesquisa apontou que, para o país eliminar a pobreza extrema, precisaria investir por mês cerca de 1,2 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com 10,2 bilhões mensais, seria possível erradicar toda a pobreza do país. Estes valores não consideram os custos operacionais para fazer a aplicação desses recursos, ou seja, para se transferir estes valores para cada pessoa de maneira efetiva, ressalvou o pesquisador Leonardo Atias. Atias destacou que a pesquisa traz o rendimento médio de cada parcela da população. Assim, quando se diz que 10,2 bilhões mensais eliminariam a pobreza, não significa que esse valor teria de ser dividido igualmente entre os 54,8 milhões de pobres no país. Uns teriam que receber mais, outros menos, para que todos ultrapassassem a linha de pobreza, enfatizou o pesquisador. 1 em cada 4 pessoas vive abaixo da linha da pobreza no país, segundo o IBGE. Todavia,
foi construído um indicador que aponta a média de rendimento necessário para que a população pobre ascendesse de nível socioeconômico. Este indicador é chamado de hiato da pobreza, que mede a que distância os indivíduos estão abaixo da linha de pobreza. O pesquisador Leonardo Atias destacou que para erradicar a pobreza não precisa só ser através de investimento público, de programas de transferência de renda como o Bolsa Família. Segundo ele, outros mecanismos, até mesmo da iniciativa privada, poderiam contribuir para melhorar a distribuição de renda. Com a melhoria das condições do mercado de trabalho, você conseguiria fazer a alocação perfeita e você não teria efeito inflacionário, disse Leonardo Atias. Desigualdade segue em alta. A pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou ainda o quão desigual permanece a distribuição de renda no Brasil. Na média nacional, os 10% mais ricos chegam a receber 17,6 vezes mais do que os mais pobres. Eu vou repetir essa frase. Na média nacional, os 10% mais ricos chegam a receber 17,6 vezes mais que os mais pobres. Na divisão por capitais, essa diferença salta para absurdas 34,3 vezes. No Brasil, você tem pobreza e desigualdade. Se você tem desigualdade, mas todo mundo é rico, tudo bem. A gravidade é a distância entre quem está na base da pirâmide daqueles que estão no topo, disse o pesquisador do IBGE, Leonardo Atias. De acordo com o levantamento, o grupo dos 10% com os maiores rendimentos concentrava 43,1% de toda a massa de rendimentos, que é a soma de toda a renda do país. Já o grupo dos 40%, com os menores rendimentos, detinha apenas 12,3% da massa de renda, 43,1% os 10% com maiores rendas. O grupo dos 40% com os menores rendimentos tinha apenas 12,3% da massa de renda.